Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Especial Chico Xavier. Prezados amigos telespectadores, mais uma vez, estamos iniciando o programa Visão Espírita, desta série Chico Xavier Especial. Muito obrigado por esta audiência e tenhamos um bom programa. Entrevista. Amigos do programa Visão Espírita, aqui estamos nós em mais uma entrevista. E na entrevista de hoje, nós temos o grande prazer de trazer para os nossos telespectadores, aproveitando uma vinda sua a São José, que é um biógrafo, um dos biógrafos, e aliás um dos mais lidos, de Chico Xavier. Nada mais, nada menos do que Geraldo Lemos Brito. Tudo bem, Geraldinho? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com muita alegria, agradecendo o convite, gentil convite do Visão, para estarmos aqui com vocês. Que legal, pessoal, que legal nós temos um irmão como o Geraldinho aqui ao nosso lado e vamos explorá-lo, tá? Vamos dar aquela exploração que nós estamos acostumados aí, no bom sentido de um espírito, como é a oportunidade que nós temos do Geraldinho. Geraldinho é médio, orador, escritor espírita, principalmente aos nossos irmãos não espíritas, que eu sei que tem muitos que nos assistem. O Geraldinho, além de residir em Belo Horizonte, ele conviveu com Chico Xavier, sabe desde quando? 1981. É brincadeira? Então tem muita coisa para nos dizer. O Geraldinho, além de biógrafo, ele também já foi diretor da União Espírita Mineira, além de biógrafo do Chico. Ele fundou a Vinha de Luz Editora de Belo Horizonte e é um dos organizadores do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. Geraldinho, as perguntas aqui são simples, tá? Eu tenho certeza que você vai tirar 10 em todas. Mas a primeira é uma pergunta interessante. Hoje mesmo, abrindo a internet, eu tornei a receber um e-mail, e eu acho que muitos, milhares receberam, assim como também pessoas que nos falam: Emmanuel se comunicou no Centro Espírita tal. Emmanuel, essa mensagem é de Emmanuel. É possível? Como acreditar ou não acreditar? Porque parece que é uma história aí que Emmanuel já reencarnou. Acho que você pode falar alguma coisa sobre isso, né? Nós tivemos a alegria de conviver muitos anos com Chico, né? E a gente pôde conversar muito com ele sobre isso. Porque lá mesmo em Uberaba, por exemplo, havia determinada médium que recebia Emmanuel, não é? E em um determinado dia eu comentei com ele, na casa dele: Chico, mas é tão diferente a mensagem, esse Emmanuel que a fulana recebe é o mesmo que você recebe? Ele deu uma gargalhada e falou assim: olha, Geraldinho, o Emmanuel, nosso guia de tarefas, que eu conheço, é um só. Agora, Manuel tem muito por aí. Não é? E o Chico fazia graça com tudo. Então, nós estamos nesse mesmo espírito do Chico. Ele mesmo, encarnado ainda, pouca gente sabe disso, não é informação espiritual de Chico Xavier, não. Ele mesmo, encarnado, nos contou, não só a mim, mas a diversas pessoas da sua convivência íntima, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, Dona Nena Galves, que o hospedava em São Paulo, e o seu Francisco Galves, o próprio Eurípides, filho adotivo dele, o Vivaldo também, que morava lá com ele, não é? O doutor Elias Barbosa, por exemplo, que foi médico e biógrafo de Chico Xavier, o Carlos Bacelli, outras personalidades, Dona Sônia Barçante, que atualmente preside a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, a própria Wanda Joviano, Dona Suzana Maia Mozinho, do Rio de Janeiro, uma série de amigos com os quais o Chico convivia mais de perto, e revelou para nós, e eu me incluo também nesse rol de amigos, que Emmanuel reencarnou no ano de 2000. Quer dizer, ele nasceu no ano 2000, na verdade, ele reencarnou no ano de 1999 e nasceu no interior do estado de São Paulo, no ano de 2000, tendo, inclusive, ele mesmo vindo
a conhecer o bebezinho, né? Ele relatou isso, contou isso. Recentemente, no último Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, o Eurípides Reis deu entrevista lá para nós, dizendo que ele e o Chico foram até a casa da pessoa e tiveram o Emmanuel reencarnado nos braços. Então, nos estranha muito ver no movimento espírita que pessoas que, vamos dizer assim, que deveriam ter mais responsabilidade no trato com as coisas espirituais, continuem publicando mensagens apócrifas do espírito de Emmanuel, e querendo dizer que é o mesmo espírito que guiou Chico Xavier. Ora, tenhamos paciência, não é? E são mensagens que, naturalmente, não podem ser levadas a sério. Geraldinho, mas eu vou dar uma cutucada em você, se é possível. Se fosse possível, né? O mês de abril é um mês interessante, né? É um mês fabuloso, é Livro dos Espíritos, é o aniversário do Chico, mas eu acho que você vai lembrar alguma coisa com você no mês de abril, acontecido há 9 anos atrás. Você, em desdobramento, fez uma reunião à noite na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, né? E tinha mais 2 ou 3 amigos espíritos ali, espíritos também que acompanharam. E quem nada mais, nada menos, estava nessa reunião sua noturna, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte? O Chico. Conta para nós, vai. Eu vou contar o seguinte. Durante 8 anos, eu me afastei do movimento espírita porque eu trabalhava como diretor de um banco mineiro em Belo Horizonte. E as nossas tarefas profissionais nos levavam a trabalhar até 11h30, meia-noite, e estava nessa roda viva, não é? E por causa disso nos afastamos da convivência espírita. Não tínhamos tempo de ir ao centro espírita, tomar um passe, nem colaborar nas tarefas dos centros. E exatamente no dia do meu aniversário, do ano seguinte à desencarnação de Chico, que foi o ano 2003, a minha mãe fez uma pequena reunião na casa dela para comemorar. Quando cheguei na minha casa, de volta dessa reunião, me deu uma angústia existencial imensa. Aquela sensação de tempo perdido, né? Aquela sensação de que eu estava deixando passar uma grande oportunidade de trabalhar em nome da doutrina, em nome de Jesus, e principalmente lembrando a tarefa de Chico, com a qual eu tive tanto contato durante tanto tempo, né? A partir de 1981. Então, eu adormeci com essa angústia existencial profunda, até mesmo chorando, né? Chorando ali no travesseiro. Imediatamente eu me vi fora do corpo, em desdobramento espiritual, e um rapaz muito sorridente, que a princípio eu não reconheci quem era, veio me receber e dizer assim: você quer conversar com o Chico? E eu pensei, mas quem sou eu para conversar com o Chico? O Chico está lá nas alturas, né? Aí a pessoa me respondeu assim: não, ele não está nas alturas, ele está aqui, na Praça da Liberdade. Você quer ir até lá? Basta me seguir. Imediatamente eu falei que sim. Então nós saímos, ele liderando a nossa movimentação, e eu naturalmente seguindo dentro da proteção desse benfeitor espiritual. E chegamos ali na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, onde eu pude ver os 2 planos, o plano encarnado e o plano desencarnado. No plano desencarnado haviam tendas provisórias, estabelecidas de forma ordenada, e centenas de pessoas ali, sendo atendidas na fila, procurando auxílio, procurando algum benefício espiritual. E esse rapaz me entrou por essas tendas afora, até que eu me vi numa delas, na presença do próprio Chico, né? E aí foi uma surpresa muito grande. Eu me arrojei no colo dele, abracei-o, beijei-o com muita saudade, e ali nós conversamos muito, conversamos bastante. Você lembra? Lembro detalhes da conversa, né? Ele falava de assuntos familiares. Nós temos, infelizmente, em família, pai e mãe com Alzheimer, né? Que nos dão bastante preocupação. Ele falava dos temas a respeito da nossa volta às tarefas, me puxando a orelha mesmo, né? Que ele esperava que nós voltássemos às tarefas espíritas,
e, principalmente, que nos dedicássemos ao livro espírita. E eu, então, perguntava a ele, mas como que isso vai se dar? Né? E ele, então, disse, não se preocupe com isso. Isso é por nossa conta. Né? Então, a partir daí, com muito custo, eu tive que despedir dele. Esse mesmo rapaz que foi me levar, me buscou, ainda batendo a mão no meu ombro, falei assim, olha, o sol já está se levantando. Como quem diz, está na hora de voltar. Não é? E ao sair dessa tenda, depois de despedir do Chico, ainda tive a grata satisfação de ver a nossa querida Dona Neném Aluoto, que para mim foi mesmo que mãe espiritual, que me acolheu logo no início das minhas tarefas espíritas e com quem eu convivi muito na União Espírita Mineira. Ela era presidente enquanto nós participávamos da diretoria. Ela foi presidente até 95, né? E ela desencarnou logo depois de Chico Xavier, em fevereiro de 2003. Então, e depois o Chico me fala, você não está conhecendo esse rapaz quem é, não? O rapaz que tinha me levado? Ele disse, seu tio avô Zeca Machado. Só que ele estava numa aparência tão jovem que eu não reconheci, não é? Então, são esses três espíritos que me vieram puxar a orelha para a tarefa. Que legal, hein, pessoal? Que legal. Geraldinho, você publicou agora recentemente um livro em conjunto com a doutora Marlene Nobre, né? Até o próprio título é um título sugestivo. Você, numa entrevista anterior ao nosso programa, você já falou alguma coisa dele, mas eu vou abordar a pergunta da seguinte forma. O livro não será em 2012, é uma afirmativa. Não será em 2012. Então, quando vai ser? Na verdade, o título do livro, que foi sugestão da nossa querida doutora Marlene Nobre, a quem eu devo muita amizade, muito carinho, é justamente para provocar as pessoas, não é? Porque justamente existe essa onda do 2012, das profecias maias e outras profecias mais, que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012, e o que nós estamos dizendo é que não vai acabar 21 de dezembro de 2012. Não existe essa data de acabar o mundo. Nós estamos num processo de transformação que começou já faz tempo, não começou agora, começou no século XIX, não é? Vamos dizer assim, a partir do momento que o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, chega à face da Terra, em 18 de abril de 1857, é como se a Terra, a face da Terra entrasse em seu período de maioridade espiritual. Consequentemente, ali se inicia o período da transição. Mas não é um período que tenha um fim determinado, né? É um processo. O próprio Allan Kardec vai tratar sobre isso no capítulo 16 de A Gênese, quando ele trata da teoria da presciência. Muita gente se esquece dessa teoria de Allan Kardec. Então, eu convido os nossos ouvintes e telespectadores para conhecerem o capítulo 16 do livro A Gênese de Allan Kardec, que vai falar muito sobre esse período de transição e dizer que é todo um processo de transformação que vai se dando ao longo do tempo. Agora, no livro 2012, nós vamos abordar, por exemplo, aspectos das revelações de Chico Xavier a respeito deste processo, né? E, para nós, o Chico revelou claramente que existe, sim, uma data limite, que é julho de 2019, não é? Por que julho de 2019? Porque é o aniversário de 50 anos do dia em que o homem, pela primeira vez, saiu da face da Terra e pisou em outro orbe, que é a Lua, não é? No dia 20 de julho de 1969, a Apolo 11 dos Estados Unidos pousou o homem pela primeira vez na face lunar. Naquele dia, segundo Chico Xavier nos revelou, a comunidade angélica, que preside os destinos não só da Terra, né, sob a proteção de Jesus, mas de todo o sistema solar, se reuniu, preocupada com os destinos humanos, porque a partir daquele instante nós estávamos deixando de ser um planeta isolado do restante dos orbes planetários e ingressando numa nova etapa, não é? Então, a partir daí, foi feita uma reunião espiritual, foi debatido, segundo o Chico, nessa data, 19 para 20 de julho de 1969,
E desta reunião saiu uma determinação superior das potências angélicas do sistema, determinando que as nações da Terra tinham um último prazo de 50 anos para se suportarem umas às outras, com uma condição: não se lançarem a uma guerra nuclear. Esta é a condição. E o Chico, então, vai dizer o seguinte: se e somente se nós conseguirmos vencer esse prazo até julho de 2019, um prazo de 50 anos. Portanto, nós já vencemos 42, faltam só 8, não é? Não é muita coisa. E se nós chegarmos a julho de 2019 sem a guerra, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir daí. Essa que é a beleza. Agora, cabe a nós fazer, cada um de nós fazer a sua parte, não é? Então, a gente poderia dizer, não é a mesma história de 2012 no sentido da destruição do mundo, das hecatombes, mas sim um período de transição verdadeiro, né, verdadeiro, que sinaliza-se alguma coisa em 2019, dependendo dessas condições que você falou, e que está lá no seu livro e no livro da doutora Marlene, e que nós estamos passando aí embaixo no rodapé para vocês verem o título do livro, inclusive como conseguir o livro, porque o Geraldinho está, inclusive, trabalhando no lançamento desse livro, né, Geraldinho? Não será em 2012. Geraldo, é o seguinte, afinal é verdadeiro, desculpa, eu acho que todo lugar que você vai se pergunta isso. Todo lugar que você vai, eu acho que a pergunta é a mesma. A história do código do Chico. Eu também estou perguntando. Eu não participei dessa informação, mas, segundo Eurípides, nosso querido companheiro lá de Uberaba, nos contou, esse código surgiu porque o Chico ficou sabendo, ainda encarnado, que em Belo Horizonte determinado médium estava recebendo ele pela psicofonia. E ficou muito bravo com o assunto, não é? E falou com eles lá, com as pessoas mais próximas: olha, se esse pessoal está fazendo isso comigo ainda no corpo, o que dirá, o que eles farão depois que eu partir? Então ele veio com essa história do código, mas no sentido de impedir, vamos dizer assim, os livre atiradores, os abusos da mediunidade, não é? Que, infelizmente, a gente continua vendo por aí. Então, nesse sentido, o código é verdadeiro, não é? Agora, é lógico que nós vamos compreender que há pessoas muito ligadas ao Chico, à história do Chico, que não precisaria ter código para recebê-lo, não é? Ok, Geraldinho, a última pergunta, infelizmente para nós, inclusive o pessoal já está te chamando para a palestra aí, a última pergunta é o seguinte: se Chico estivesse aqui agora, e você fosse possível transmitir aquilo que ele diria: senhores espíritas, atentem para uma coisa, hoje, nessa atualidade. O que você acha que o Chico estaria dizendo para nós espíritas? Ele falou milhares de coisas, mas hoje, você teria alguma coisa mais focada, mais prioritária, né? O Chico estaria dizendo para os espíritas, claro que você vai deduzir que ele estaria dizendo isso, mas a inspiração sua e a presença com o Chico é tão grande que nós vamos ouvir atentamente o que você vai dizer. Olha, você está me dando uma tarefa quase impossível, né? Mas de tanto ouvir o Chico falar, e nós conversávamos muito, nós tivemos a graça de nos hospedar com ele durante muitos anos na casa dele, e ficávamos, às vezes, a madrugada toda conversando. A mesma fala que ouvíamos dele naquela época continua sendo a mesma que a gente observaria, e tenho certeza que ele observaria de novo, atualíssima, que é o seguinte: porque o Chico era uma pessoa, ele não se incomodava de ser atacado pessoalmente. Ele, Chico Xavier, na vida dele, isso não se importava em absoluto. Agora, em relação à doutrina espírita, ele era um defensor ferrenho dos postulados espíritas, da simplicidade do movimento espírita,
Eu acho que ele certamente falaria nesse sentido, que nós precisamos ter mais simplicidade. Ele falava conosco, por exemplo, que doutrina espírita era Jesus de novo para o coração do povo. E, infelizmente, nós estamos vendo muito no movimento espírita, vamos dizer assim, a elitização, o academicismo, a reunião de grandes personalidades, de salas VIP, médiums de salto alto, não é? Médium hoje é pop, está fazendo palestra em câmaras municipais, não é? Está se projetando em todos os sentidos, então virou não mais aquela mediunidade de servir ao povo, não é? Não mais aquela tarefa de servir, de dar, por exemplo, continuidade à tarefa da consolação, de abraçar as famílias que perderam os entes queridos. Onde estão os médiuns que estão fazendo isso? Nós não estamos vendo. Não é? Aquela tarefa que Chico fazia todo final de semana, sextas e sábados. Começava a reunião 8 da noite, não tinha hora para terminar. Terminava 4 horas da manhã. Enquanto ele desse conta de psicografar, ele estava consolando alguém. E as tarefas também de assistência social. Infelizmente, existe um movimento, dentro do próprio movimento federado, no sentido de que a caridade, a assistência social não deve ser prática das casas espíritas. E isso vai de encontro todo o ensino de Chico Xavier, porque a vida inteira, desde quando ele recebeu a mensagem de Isabel de Aragão, no dia 10 de julho de 1927, ele se dedicou a vida inteira à caridade. Então, a assistência fraternal, a assistência aos que menos podem. Exemplo vivo, né? Exemplo vivo. Então, eu acho que ele falaria nesse sentido. Mais humildade, mais simplicidade.